Boa noite. Boa noite. As águas da represa do Sistema Cantareira baixam ao nível de alerta por falta de chuvas. O estado americano da Califórnia tenta combater incêndios no verão seco. O terremoto na Indonésia deixa quase 700 montanhistas isolados por lama e rochas. A justiça britânica autoriza a desistência do tratamento para manter vivos pacientes em estado vegetativo permanente. Peritos analisam imagens do acidente de avião que deixou um morto e 6 sobreviventes. Presa no Rio, a mulher suspeita de aplicar silicone industrial numa cliente que acabou morrendo depois do procedimento. Na investigação da morte da advogada Tatiane Spitzner, uma nova testemunha diz que a viu ameaçando se jogar da varanda do apartamento. O jornal... Um dos depoimentos é de um homem que mora em frente ao prédio. A polícia lhe disse que por volta de 2 da manhã do dia 22 de julho, ouviu uma discussão que parecia ocorrer em um dos apartamentos do edifício e que em uma das sacadas havia uma mulher com uma das pernas para fora, debruçada sobre o parapeito, ameaçando se jogar, mas que ela desistiu. A testemunha também disse que viu que a mulher e o homem se seguraram e ocorria uma briga entre eles ali no chão da sacada. Em seguida, os dois levantaram e o homem entrou no apartamento, sendo seguido pela mulher. E passado algum tempo, o homem saiu novamente para a sacada e se segurou no parapeito e acenou com a cabeça de forma negativa, parecendo muito nervoso. A testemunha contou que voltou para casa e minutos depois ouviu um barulho na rua, como se fosse um objeto caindo. E afirmou que depois viu um homem sair pela portaria do prédio, caminhar em direção à calçada, colocar as mãos na cabeça e dizer: "O que você fez?" Em seguida, a testemunha correu em direção a Luiz Felipe, momento em que viu a mulher caída. Ainda de acordo com o depoimento, enquanto a testemunha chamava o socorro, Luiz Felipe, chorando, dizia: "Não adianta, ela já está morta." Luiz Felipe a ergueu e a levou para dentro do prédio. A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, morreu na madrugada do dia 22 de julho. O marido dela, o biólogo Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos, está preso, suspeito de jogar Tatiane da sacada do apartamento onde moravam, no 4º andar. O marido nega as acusações e afirma que Tatiane se jogou. Outra testemunha ouvida pela polícia foi o vizinho que mora no andar acima do casal. Ele disse que estava acordado na noite em que Tatiane Spitzner morreu, que ouviu parte da discussão porque desceu as escadas e ficou na porta do apartamento onde o casal morava. O vizinho falou para a polícia que Tatiane disse chorando: "Deixa eu ver esse celular", e que Luiz Felipe não parecia nervoso e respondeu em tom de deboche que não ia deixá-la ver o aparelho. O vizinho disse ainda que ouviu portas batendo e Luiz Felipe mandando Tatiane sair e ela dizendo que iria embora. Nessa hora, a testemunha afirmou que voltou para o seu apartamento e ligou para o pai, mas enquanto estava ao telefone, ouviu Tatiane gritar "socorro" e logo depois um barulho alto, como se fosse a batida de um carro. Hoje, o irmão de Luiz Felipe também prestou depoimento. André Manweiler disse que o relacionamento do casal era aparentemente normal, salvo em algumas vezes pontuais e nada expressivo, mas que havia sinais de ciúme cotidianos por parte de Tatiane. E nós estamos nos prontificando a colaborar com as investigações. Ele está se prontificando a esclarecer todos, absolutamente todos os questionamentos. A polícia ouviu até agora 18 pessoas, a maioria vizinhos do casal que disseram ter ouvido a briga. Ninguém viu o momento em que Tatiane Spitzner caiu da sacada. O advogado da família de Tatiane Spitzner afirmou que a grande maioria dos depoimentos contradiz a versão de Luiz Felipe e que vai aguardar a conclusão do inquérito para fazer novos comentários. A polícia do Rio prendeu hoje uma mulher que fazia procedimentos estéticos clandestinos. Ela é suspeita de causar a morte de uma cliente depois da aplicação de uma substância derivada do acrílico. Mariana Batista de Miranda foi presa em casa, acusada de homicídio doloso, quando a pessoa assume o risco de matar alguém e de exercício ilegal da medicina. Ela tinha uma carteirinha de um curso técnico em enfermagem.
A polícia diz que Mariana aplicava Metacril, também conhecido como PMMA, um derivado do acrílico. A substância é permitida, mas apenas em pequenas quantidades. Não foi o que aconteceu com uma das clientes, Fátima Santos de Oliveira, que morreu em abril. Houve uma primeira aplicação no mês de fevereiro, onde foi aplicado meio litro da substância Metacril. A vítima ainda continuou insatisfeita e quis uma nova aplicação, desta vez solicitou a aplicação de 1 litro. Em mensagens de áudio com Mariana, que aplicava o produto, Fátima reclamou do preenchimento feito nos glúteos. Mariana, eu não sei se eu estou vendo errado, mas parece que tem um lado que ficou mais cheio que o outro. Um lado da nossa bunda é sempre maior que o outro lado, entendeu? Isso aí é normal. Numa mensagem de texto, Fátima também reclamou de coceiras na área do preenchimento. Mariana respondeu: normal, amor, está cicatrizando. Mas Fátima não melhorou e 1 mês depois mandou nova mensagem dizendo: não estou bem, e que o músculo estava muito quente. Não senta com a bunda toda não, você senta só na pontinha. Se você sair de moto, você empina bem a bunda, entendeu? 3 semanas depois dessa conversa, Fátima morreu. Segundo a polícia, de infecção generalizada causada pela aplicação do Metacril. Uma testemunha que prestou depoimento disse que o preenchimento foi feito no quarto da Fátima e que Mariana forrou a cama com uma toalha da própria cliente. Neste hospital federal, na zona oeste do Rio, nós acompanhamos o drama de uma outra paciente. Uma mulher que teve o intestino perfurado depois de fazer uma lipoescultura com a doutora Geisa Leal Correia, em Niterói. Já são 13 dias de internação e hoje a paciente precisou passar por uma nova cirurgia. A paciente é a que reclamou com a médica de estar saindo comida pela cicatriz. Eu comi uma sopa no dia anterior, que continha tomate e agrião. Estava saindo muita secreção. E essa secreção, onde estava saindo, saiu o agrião e o tomate. Geisa respondeu que isso não era possível. Impossível sair comida. Se eu tivesse perfurado alguma coisa, eu já tinha morrido. Numa nova mensagem de áudio, divulgada hoje, a médica admite ter havido um acidente. Na lipo não teve perfuração alguma. O que aconteceu foi uma perfuração, sim, mas por causa de uma hérnia da época que ela teve apendicite. Então, quando eu soltei aquela cicatriz, eu belisquei, eu peguei uma alça intestinal que estava ali, que estava no caminho errado por causa de uma hérnia. Então foi isso. É muito desagradável, né? É um acidente. Na Grande São Paulo, a dona de um salão de beleza está sendo investigada por suspeita de exercício ilegal da medicina. Uma jovem, em quem ela fez uma aplicação nos glúteos, está internada na UTI. Adriele Souza passou hoje à tarde pela 4ª cirurgia em menos de 1 mês. No dia 4 de julho, ela recebeu as aplicações de Metacril, também conhecido como PMMA, para aumentar o bumbum. Tatiana Duarte cobrou R$ 5.500 e fez o procedimento numa clínica improvisada num salão de beleza. Foi a própria Tatiana que registrou um boletim de ocorrência ao saber que a cliente estava no hospital. A dona da clínica disse em depoimento à polícia que aplicou o produto em outras 5 clientes. Os investigadores agora querem ouvir essas mulheres para descobrir se elas também tiveram complicações e se sabiam que Tatiana não tinha nem formação e nem licença para realizar esse procedimento. Nem biomédico também poderia realizar esse procedimento. No caso dela, pior ainda, né? Porque ela se passou por biomédica para esses clientes, de forma que ela também deverá responder também por exercício ilegal de medicina. A Carla procurou a clínica para aplicar o produto, mas desconfiou da formação de Tatiana e desistiu. Como que uma pessoa no auge, há 2 anos, como micropigmentadora, poderia ser biomédica há 9 anos? Em nota, os advogados de Tatiana disseram que ela tem formação em estética e estuda biomedicina, que havia uma biomédica na clínica, mas que Tatiana se capacitou para aplicar o PMMA. Também informaram que ela não vai falar por causa de ameaças que vem sofrendo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, diz que só médicos treinados podem aplicar o PMMA e apenas em pequenas áreas do corpo.
mas não desaconselha a utilização no bumbum. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo fala em desserviço da Anvisa, porque os riscos são conhecidos, e diz que desde 2006, entidades médicas estão preocupadas com o uso indiscriminado de PMMA para fins estéticos. O PMMA é um gel usado para preenchimento e reconstrução da pele. A Adriele recebeu 800 ml, mas a advogada dela tem mais uma preocupação. No primeiro contato com o hospital, eles suspeitavam que não fosse somente o Metacril, o PMMA, que haviam outras substâncias, outro tipo de produto, como por exemplo o silicone industrial. O Hospital das Clínicas não informa o que foi aplicado em Adriele. Diz apenas que o estado dela é estável. A Suprema Corte Britânica tomou uma decisão polêmica sobre o destino de milhares de pessoas muito doentes em estado vegetativo e sem chance de recuperação. O que costumava parar na justiça agora pode ser resolvido entre a família e a equipe médica. Havendo consenso, os tubos de alimentação e hidratação do paciente em estado vegetativo podem ser desligados. A juíza afirmou que a decisão não viola a Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos. A lei britânica diz que estado vegetativo é quando a pessoa, por pelo menos 4 semanas, não mostra sinais de consciência, não interage nem responde a estímulos externos e só tem reflexos básicos. Abre e fecha os olhos, dorme, acorda, boceja. Pode até movimentar os pés e as mãos, mas involuntariamente, e ainda respirar sem ajuda de aparelhos. A decisão é polêmica, esbarra em convicções éticas e religiosas. Ativistas dizem que a retirada de alimento e água, itens essenciais para a vida, é inaceitável. O advogado brasileiro explica como funciona a lei aqui no Reino Unido. Existe no direito inglês uma presunção de que a vida deve ser preservada. Só que essa presunção ela não é absoluta. Eu sei que isso é algo controverso, mas para o direito inglês, simplesmente manter a vida de um paciente em estado vegetativo não é considerado um benefício grande o suficiente para manter o tratamento e para continuar a sua vida. Ele lembra ainda que a decisão não significa que o Reino Unido liberou a eutanásia, quando os médicos induzem o paciente à morte, com uma injeção ou alguma droga. Isso continua sendo ilegal no país, como é no Brasil. Você dá uma injeção no paciente, o paciente morre. Então é a sua ação que leva à morte do paciente. Enquanto que na interrupção do tratamento, não é a sua ação que leva à morte do paciente. É o fluxo natural das coisas que leva à morte do paciente. Mas você simplesmente não interfere nesse fluxo por meio de um tratamento médico. O caso foi levado à justiça em novembro do ano passado, pelo Sistema Público de Saúde e pela família de um homem de 50 anos que sofreu um ataque cardíaco e teve graves danos cerebrais. Ele morreu um mês depois, mas o julgamento continuou. Os juízes avaliaram que essa era uma questão importante, que precisava ser resolvida no país. A decisão da Suprema Corte Britânica pode ter um impacto sobre milhares de famílias aqui do Reino Unido. Estima-se que o país tenha 24 mil pessoas em estado vegetativo ou com nível mínimo de consciência. Os tribunais daqui têm avaliado casos desse tipo nos últimos 25 anos. Leva tempo, prolonga a agonia das famílias e gera custos à justiça e ao sistema de saúde. O que os juízes concluíram é que o acordo entre parentes e médicos é suficiente para garantir a confiança pública na decisão. A falta de chuva dos últimos meses pôs em alerta o reservatório da Cantareira, que abastece parte da cidade de São Paulo. Se você mora em São Paulo e a sua calçada está assim, pegue a vassoura, nem pense em lavar. A prefeitura já está multando quem usa água tratada para limpar a frente da casa. Só está liberado para quem faz isso com água de reuso. Esse prédio guarda a água da chuva, mas com esse tempo seco, a reserva está no fim. Infelizmente, quando acabar, para a limpeza com água. Vai ser só varreção, só isso. De janeiro a julho deste ano, choveu menos do que a média dos últimos 35 anos. Em alguns meses, maio e agora em julho, ficou muito abaixo da média. O inverno é época de estiagem mesmo. Chuva agora para encher reservatório só a partir de outubro. Isso se ela vier e tirar a gente dessa seca. O Cantareira, que é o maior dos reservatórios que abastecem a cidade de São Paulo, está hoje com 39,7% da capacidade e entrou em estado de alerta.
Pelas regras da Agência Nacional de Águas, quando o nível baixa de 40%, a retirada do reservatório precisa ser reduzida de 31 mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo. A Sabesp, empresa que abastece São Paulo, diz que vem tirando menos do que era permitido desde julho do ano passado. Esse mês, por exemplo, foram 22 mil litros por segundo. E que se não tivesse feito isso, o Cantareira estaria com 15% da capacidade. Esse ambientalista concorda que a redução e as obras feitas para melhorar o sistema dos reservatórios foram importantes, mas para ele, insuficientes. Ele afirma que enquanto a gente não entender que a água acaba e reduzir o desperdício, os moradores de São Paulo e do Brasil inteiro vão viver na dependência de chuva boa todo ano. Cada um tem que fazer o seu papel dia a dia, não só no momento de seca, mas no nosso dia a dia, mudando o hábito e a relação que a gente tem com a água. É preciso recuperar os mananciais, reduzir as perdas e usar a água de forma mais eficiente. Esse é o nosso planejamento de longo prazo, a nossa aposentadoria gerando segurança hídrica no sistema. E água faz falta também para geração de energia, né? O nível de água em Furnas é o mais baixo para um mês de julho em 17 anos. O reservatório opera com 28,15% da capacidade. Há mais de 2 meses não chove no sul de Minas Gerais. Furnas é o principal reservatório do sistema Sudeste e Centro-Oeste, que por sua vez responde por 60% de toda a geração de energia do Brasil. Hora da previsão do tempo, hora de ir para São Paulo para conversar com a Eliana Marques. Eliana, muito boa noite. Hoje aqui no Rio o tempo virou, um vento forte. Pelo visto, a secura vai dar uma trégua aí aqui no Rio e aí em São Paulo, não? Exatamente, Juliana, boa noite a você, ao Bonner, boa noite a todos. Eu trago justamente notícia de chuva em São Paulo e no Rio. Amanhã pode chover nos 3 períodos do dia, nessa área que pega as 2 capitais e também o leste de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. Tem risco de ser aquela chuva persistente que se torna volumosa ao longo do dia. O sol praticamente não deve aparecer e com isso também fica frio. A temperatura sobe só até uns 19 graus em São Paulo e até uns 23 graus no Rio. E a mínima vai ser à noite, ou seja, vai ficando cada vez mais gelado à medida que a tarde e a noite chegam. O que virou o tempo nessas regiões foi uma frente fria que conseguiu romper, aquele bloqueio de secura e também de calor em pleno inverno. Atrás dessa frente vem uma alta pressão que empurra o vento frio e úmido do mar. Pancadas de chuva mais isoladas e a partir da tarde têm chance de atingir também o sul de Minas Gerais, o interior de São Paulo, o norte do Paraná e o litoral paranaense. No sul do Paraná, em Santa Catarina até a Serra do Estado, também aqui no norte do Rio Grande do Sul e na região da Campanha Gaúcha pode ter geada. Em Porto Alegre, mínima de 8 graus com nevoeiro. Em Curitiba, máxima de apenas 15 graus. Terça-feira, nublada e com garoa. E em Floripa, frio também, Juliana. Eliana, e nas outras regiões, hein? Temos um outro destaque que é a secura no centro do país. Essa continua. Amanhã a umidade do ar vai cair bastante de novo em Goiás, também no Tocantins, em parte de Mato Grosso, de Minas e no interior do Nordeste. Hoje, Goiânia já ficou na faixa de alerta com índice de umidade em torno dos 16%, bem longe do ideal. Amanhã, frio de manhã, lá em Goiânia, também em Brasília, mas à tarde, olha, bem quente nas 2 capitais. E em Palmas, máxima de 38 graus. Sol predominando onde o mapa está amarelo e aí no verde pancadas de chuva, pegando aqui grande parte da região norte, também parte do litoral nordestino e de Mato Grosso do Sul. Campo Grande vai ficar menos quente amanhã, máxima de 24 graus. Já Recife e Maceió devem ter um dia bastante chuvoso, Juliana. Eliana, muito obrigada. De nada, até amanhã. Até amanhã. Já nos Estados Unidos, os bombeiros do estado americano da Califórnia estão combatendo dezenas de focos de incêndios florestais que mataram 6 pessoas e destruíram 650 casas. 7 pessoas estão desaparecidas. A combinação de temperatura alta com vento ajuda a aumentar as chamas, que já consumiram uma área equivalente à metade da cidade de Nova York. Quase 700 turistas que faziam uma trilha na Indonésia ficaram isolados nas encostas de um vulcão depois que um terremoto atingiu a ilha de Lombok.
As imagens mostram eles tentando escapar dos deslizamentos de terra logo depois do tremor de 6,4 de magnitude. As rochas e a lama que desceram do Monte Rinjani bloquearam estradas. Centenas de alpinistas já conseguiram descer a montanha, mas uma fonte ouvida pela agência de notícias France Presse disse que um grupo só tem comida suficiente para 1 ou 2 dias. A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, que torna o país muito propenso a erupções vulcânicas e a abalos, como o de domingo. Até agora foram registrados 16 mortos e mais de 300 feridos. Aqui no Brasil, peritos estão investigando o que teria feito um avião bimotor cair e pegar fogo quando tentava pousar no aeroporto de Campo de Marte ontem, em São Paulo. 5 dos 6 sobreviventes saíram andando de dentro do avião. A imagem dá a dimensão do acidente e da sorte de quem conseguiu escapar. A asa direita ficou bem danificada e a fuselagem com muitas marcas de fogo, só que concentradas nas asas e na parte traseira. O acidente aconteceu ontem, no fim da tarde, quando o avião tentou pousar no aeroporto Campo de Marte. O avião da empresa Vidplast, que fabrica embalagens em Santa Catarina, saiu de Videira pouco depois das 4 da tarde com destino a São Paulo. A bordo estava o piloto Antônio Traverse, que ficou preso nas ferragens e morreu. 6 pessoas sobreviveram. Os irmãos Geraldo e Nereu Denardi, fundadores da empresa, o filho de Nereu, Enzo, de 17 anos, o coordenador da empresa, Aguinaldo Nunes, e 2 funcionários, Aguinaldo Cripa e Benê Souza. A empresa informou que os 6 passageiros estão hospitalizados e recebendo os cuidados médicos necessários e que as autoridades competentes estão apurando as circunstâncias do acidente. Um dos administradores do Campo de Marte diz que o piloto estava chegando quando percebeu que o trem de pouso não estava travando, o que foi confirmado por outro funcionário do aeroporto. O piloto relatou o fato para a torre de controle e pediu ajuda para identificar esse problema. Fez um sobrevoo com baixa altitude, chegou a tocar a pista e arremeteu 3 vezes. Como não foi notado nada de anormal, se preparou para pousar e, infelizmente, sofreu o acidente. Primeira vez arremeteu e a gente já ficou de olho no avião. É a 3ª ou 4ª vez que ele veio. Caiu e já deu aquela explosão e pegou fogo. Na descida do avião, repare que já tem equipes dos bombeiros de prontidão ao lado da pista. Eles levaram 20 segundos entre o fogo e o primeiro jato d'água disparado para conter as chamas. Só emergência, só veículo de emergência, só veículo de emergência. Fábio é um desses bombeiros de prontidão e conta a primeira grande preocupação. Os motores estavam em chama e o combustível fica na asa da aeronave. Esse combustível, com certeza, iria explodir. A ação foi voltada a isso, para que não explodisse. Porque se explodisse, a gente hoje não estaria falando dessas pessoas que estão vivas hoje, né? 5 pessoas conseguiram sair sozinhas de dentro do avião. Elas conseguiram sair andando, meio que agachadas. A gente destinou ela para um local seguro. Tinha alguns cortes, né? Algumas feridas, né? Elas estavam conscientes, a gente faz sempre uma análise prévia de toda a vítima que a gente atende. Como o aeroporto fica em área residencial, alguns moradores conseguiram gravar a queda. Esse vídeo, compartilhado em redes sociais, mostra o avião virando de ponta cabeça, antes de tocar a pista e pegar fogo. Esse piloto, que já sobreviveu a uma queda de avião, tenta explicar o que é difícil de acreditar. E não morreram todos porque o avião bateu e correu. E pelo vídeo a gente observa que o fogo ficou atrás do avião, tanto que você vê que o avião não incendiou. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que o bimotor estava com a documentação em dia. Técnicos do Centro de Investigação de Acidentes da Aeronáutica fotografaram e recolheram partes do avião. Segundo o CENIPA, a investigação tem por objetivo prevenir outros acidentes e que cabe à polícia apurar culpa ou responsabilidade. O aeroporto foi reaberto agora há pouco. A Polícia Militar de Roraima atribuiu uma série de ataques criminosos a uma reação de quadrilhas contra uma vistoria no maior presídio do estado. Eles atacaram agências bancárias com bombas caseiras em Boa Vista e outras cidades, e também um quartel da Polícia Militar e centros de referência de assistência social.
Hoje é o 4º dia de ataques a ônibus e a prédios públicos na região metropolitana de Fortaleza. Uma granada atirada no prédio da delegacia da cidade de Maracanaú não explodiu. Foi detonada depois pelo esquadrão antibombas. Desde sexta-feira, houve 16 ônibus incendiados. 3 suspeitos estão presos. A guerra entre milicianos e traficantes de drogas está aterrorizando a zona oeste do Rio de Janeiro. Escuta isso, gente, escuta isso. Olha o tiroteio no rolo nesse momento, olha o tiroteio. Vou abaixar daqui, vou abaixar daqui. Traficantes de drogas dominam favelas do Rio há décadas, mas agora tem um novo inimigo, as milícias, formadas principalmente por ex-policiais. Esse é bandido, bandido. As quadrilhas se enfrentam para dominar as mesmas áreas, como a favela do Rola, na zona oeste do Rio. O bandido corre. O morador corre. Muito tiro, muito tiro. Um lado às vezes tem milícia, do outro lado não tem milícia, do outro lado é traficante. Eles se misturam. Aqui não é tiroteio, aqui é guerra. Aqui o que canta é a bala. Aqui é todo dia. E ontem, anteontem, antes de ontem, semana passada, semana retrasada. Viver sob o comando do tráfico sempre impôs restrições aos moradores, obrigados a conviver com homens armados e a venda de drogas. Agora, o que era um território dominado virou um território de guerra. Sair de casa para trabalhar, só quando dá. Hoje o governo Cunha, meu chefe, graças a Deus, ele presta atenção. Então ele é um cara solícito, ele entende. Já tinha me avisado ontem que não era nem para vir para trabalhar. 22 estações do BRT, o corredor exclusivo de ônibus, estão fechadas há 2 meses por falta de segurança. Complicado, né? A gente acorda cedo com a preocupação de como tá o bairro, se dá para sair tranquilo para poder trabalhar. Aí na volta é a mesma coisa, você não sabe como é que tá o bairro, aí do nada você recebe a informação que tá tendo uma guerra. É muito difícil levar a vida assim. A polícia está lá. Já são 3 dias de operações, mas entre os 5 presos, 4 são policiais militares, do próprio batalhão da área, suspeitos de facilitar a ação da milícia. Se você mora num bairro que tem a facção oposta de um amigo ou de um familiar seu, fica mais difícil com essa guerra se você frequentar, visitá-los, entendeu? Se você é ameaçado, é perseguido, como é pego, é torturado e até mesmo morto. Muito difícil. É a famosa cidade sem meta. Quem vai vir para cá? A Polícia Militar informou que tem 72 horas para verificar indícios de desvio de conduta dos policiais, mas não respondeu como pretende acabar com os tiroteios na região. E você vai ver a seguir uma ajuda importante para separar o que é fato daquilo que é mensagem falsa nas redes sociais. A fartura de ofertas fortalece os inquilinos, mesmo com o aumento da inflação dos aluguéis. A Agência Nacional de Saúde Suplementar revogou hoje a resolução que autorizava planos de saúde a cobrar dos pacientes coparticipação de até 40% de consultas e de exames. A norma cancelada também regulamentava a cobrança de franquia, que é quando o consumidor paga para ter acesso a um determinado procedimento. A ANS declarou que decidiu reabrir as discussões porque as novas regras não foram bem recebidas pela sociedade. Essa norma já estava suspensa desde o dia 17 por uma decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. O IGPM, que costuma ser usado para reajustar contratos de aluguel, voltou a subir em julho, mas o mercado continua favorável para os inquilinos que sabem negociar. Há 3 anos, o aluguel significava a liberdade de ser dona do próprio negócio. Mas com a crise, mais ofertas no mercado e preços mais baixos, o que a Bruna paga hoje pela sala de pilates virou um peso. O mercado deu uma boa modificada. O valor para uma sala do tamanho da minha está em torno de 50% menor do que 3 anos atrás. O contrato tá para vencer e a Bruna tem medo que o proprietário queira reajustar os valores. Afinal,
O IGPM, o índice que baliza o preço dos aluguéis, está subindo. Depois de fechar 2017 em queda, esse ano o IGPM já teve alta de quase 6%. Nos últimos 12 meses, o aumento passa dos 8%. É quase o dobro da inflação no mesmo período. É que o índice leva em conta, entre outros itens, os preços de matérias-primas agropecuárias, que ficaram bem mais caras com a desvalorização do real, a entre-safra e a greve dos caminhoneiros. A Bruna se antecipou, já foi logo pedindo desconto. Descontão. E o que o proprietário disse? Então, nem sempre essa negociação é fácil. O inquilino tem uma carta poderosa na manga na hora de negociar. Ainda tem muito imóvel vazio por aí. No Rio, por exemplo, no mês passado, o número de imóveis alugados caiu 31% em relação a junho de 2017. É muito normal que a gente consiga a mesma negociação sem que tenha reajuste, desde que seja um inquilino bom, que tenha feito benfeitorias, que tenha tratado o apartamento da melhor maneira possível, que tenha os condomínios em dia, os IPTUs em dia. Assim fica tudo muito mais fácil, mais amistoso de negociar com o proprietário. E o Rafael se deu bem. Eu pude manter o meu imóvel e continuar onde eu estava com valor e com condições que fossem mais acessíveis para mim. A Bruna ainda está em negociação com o proprietário, mas já tomou uma decisão. Se ela não conseguir um bom desconto no aluguel, vai se mudar. E não vai precisar ir para muito longe, não. Pelo contrário, aqui nesse mesmo prédio tem várias salas vazias com aluguel mais baixo à espera de novos inquilinos. É a hora que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Então, o inquilino hoje em dia está podendo tomar a decisão. Nós só vamos mudar o finalzinho do meu endereço. A gente mantém o prédio e troca a sala. Uma pesquisa divulgada hoje pelo movimento Todos pela Educação concluiu que 49% dos professores não recomendam a própria profissão. E um outro estudo aponta na mesma direção. Só 3 em cada 100 estudantes querem seguir a carreira de professor. Diante da classe lotada do cursinho, a gente pergunta: quem gostaria de aos 30 anos ser médico? Engenheiro? Agora, e professor? Apenas 6 entre os 150 alunos da sala têm esse desejo. Você achou pouco? O PISA, uma prova internacional que avalia o desempenho de alunos, fez essa mesma pergunta para estudantes de 70 países. No Brasil, 23 mil adolescentes responderam e apenas pouco mais de 3% disseram que gostariam de ensinar. No ranking dos alunos que querem ser professores, ficamos na posição 54. Outro dado preocupante aqui: os estudantes que querem ensinar são justamente aqueles com desempenho abaixo da média brasileira no PISA. Entre os 70 países avaliados, o Brasil ficou à frente apenas de 9 em leitura, 5 em ciências e 4 em matemática. Alunos que têm um bom nível de proficiência não estão buscando ser professor, estão buscando outras áreas, e o professor é o que forma os alunos, é o que vai poder fazer mudar a sociedade no Brasil, então isso é alarmante nesse sentido. Seu José Maria deu aula numa época em que a profissão era muito respeitada. A professora era top, nossa, era gente importante, quem ia alfabetizar. A professora Valneide confirma. Então eram as pessoas mais cultas da cidade, a professora, o juiz e o padre. Cantando, ela lembra da admiração que os alunos sentiam. Que saudade da professorinha que me ensinou beabá. Hoje a situação é bem diferente. O dia a dia do professor acabou com a poesia. Quem é que tem coragem hoje de ingressar no magistério? Jovem, ele vai estudar para ter sobrevivência, né? E no magistério é difícil. E uma profissão pouco desejada leva à falta de especialistas. O Pedro, por exemplo, quer ser professor de matemática e tem que lutar contra a deficiência que trouxe do ensino médio. Nunca tive aula de física, falta de professores. A coordenadora desta faculdade de pedagogia em São Paulo cita também outras carências. Existe muita defasagem nas questões de leitura e de escrita, né? Mas é um perfil de um aluno que quer muito superar essas deficiências e tem um compromisso muito grande em se
formar um bom profissional. Mas de onde vem a vontade de ser professor? Passar conhecimento para o próximo é uma coisa que eu me sinto feliz, sabe? Falta apenas um semestre para Maristela se formar. Aos 32 anos, mãe de 5 filhos, ela não tem dúvidas sobre o que vai fazer. Eu estou estudando porque eu quero uma melhor escola na periferia, nas comunidades. Esse é o meu objetivo. Eu quero um país melhor. Eu quero contribuir para que o país seja melhor. E isso começa, a educação é a base para isso. O Ministério Público Federal em São Paulo decidiu reabrir as investigações sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975, em plena ditadura militar. A decisão teve como base a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no início do mês. O órgão considerou que houve impunidade nos crimes de tortura e execução de Herzog, crimes que não têm prazo para prescrever. Na época, a versão apresentada pelas autoridades foi que Herzog teria cometido suicídio na cela. O Palácio do Planalto não quis comentar a decisão do Ministério Público. Na época da condenação, o Itamaraty e o Ministério dos Direitos Humanos reconheceram a legitimidade da sentença e a jurisdição da Corte Interamericana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a provocar espanto mundial hoje durante o encontro com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. Trump afirmou na Casa Branca que se encontraria com o presidente iraniano Hassan Rouhani, desde que fosse, para negociar algo significativo. Mas ele também afirmou que não exigirá qualquer pré-condição para a reunião. A declaração surpreendeu principalmente porque em maio desse ano, Donald Trump rompeu o acordo que os Estados Unidos, a União Europeia e mais 5 países tinham com o Irã para impedir o desenvolvimento de armas atômicas. E na semana passada, Trump e Rouhani trocaram ameaças e chegaram a falar sobre uma guerra entre os dois países. Até ser perguntado sobre o Irã, o foco do encontro de Trump com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, vinha sendo imigração, assunto em que os dois têm muita afinidade. Conte tem barrado barcos de ajuda humanitária que resgatam imigrantes à deriva no mar Mediterrâneo, de aportarem na Itália. Trump elogiou a postura linha dura do primeiro-ministro e voltou a defender a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. O Congresso tem até o fim de setembro para aprovar o orçamento anual do país. E Donald Trump disse que se os parlamentares não incluírem verbas para o muro e não passarem regras mais rígidas de controle de imigração, ele não vai assinar o novo orçamento. Isso pode provocar o fechamento de todo o governo federal. Eu não tenho nenhum problema em fechar o governo, afirmou o presidente. O mundo está rindo de nós. Temos as piores leis de imigração que existem, disse. Um assessor do presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que para negociar qualquer coisa com o Irã, os Estados Unidos teriam que honrar o acordo nuclear fechado em 2015. Pouco mais de 24 horas depois de descrever positivamente o encontro que manteve com o editor de um dos jornais mais importantes do planeta, Donald Trump voltou a atacar a imprensa. São duas das expressões preferidas de Donald Trump ao falar sobre a imprensa, quando ele não gosta do que foi publicado. The fake news. Ou chama as notícias de fake, de falsas, ou os jornalistas de inimigos do povo. O New York Times é um dos principais alvos. E ontem, Trump contou em uma rede social que teve um encontro interessante com A.G. Sulzberger, que assumiu o comando do jornal esse ano e é da família que controla a publicação. Trump disse que passou muito tempo falando sobre o volume de notícias falsas publicadas pela mídia e como essas fake news se transformaram na frase inimiga do povo. Em resposta, Sulzberger explicou que o encontro foi solicitado pela Casa Branca e que aceitou porque queria falar sobre a divisão cada vez mais perigosa que o discurso anti-imprensa do presidente cria. Fake news, bad people.
O editor do New York Times disse que Trump chamar os jornalistas de inimigos do povo contribui para o aumento da violência e das ameaças e que os jornais começaram a colocar guardas armados nas portas justamente por causa dessas ameaças. E Trump teria ficado surpreso ao saber que os jornais não tinham guardas armados antes. O presidente também teria se mostrado orgulhoso por ter popularizado a expressão fake news. Fake news. E Sulzberg alertou sobre os efeitos desse discurso fora dos Estados Unidos, onde a retórica de Trump vem sendo usada por alguns regimes para justificar a repressão a jornalistas. O editor do Times enfatizou que Trump era livre para reclamar da cobertura do jornal sobre o governo dele, mas que reconsiderasse os ataques sistemáticos ao jornalismo como um todo. A resposta de Trump veio nas redes sociais, onde ele disse que a imprensa é insana, antipatriótica e está morrendo, e que o New York Times é um fracasso. Jornalistas da TV Globo, Globo News e G1, dos jornais O Globo, Extra e Valor, da revista Época e da rádio CBN, inauguraram hoje o projeto Fato ou Fake. O objetivo é alertar os telespectadores, leitores, internautas e ouvintes sobre conteúdos duvidosos disseminados na internet ou pelo celular, esclarecendo o que é notícia de verdade e o que é falso. Quando toca o telefone, jornalista atende correndo. Pode ser um aviso. Sobre o que se refere essa denúncia? Um acontecimento importante. Foi para qual hospital mesmo? Checar antes de publicar sempre foi uma tarefa básica. Mas às vezes a história falsa chega disfarçada de verdade. Um vídeo numa rede social, uma mensagem de áudio que está correndo de celular em celular. As ferramentas mudam, aceleram o ritmo, mas o nosso trabalho é o de sempre. Aqui a história chega e se junta a uma companheira inseparável do jornalista, a dúvida. Depois de conferir, checar com as fontes, buscar testemunhas, ouvir especialistas, é possível separar. O que é falso não passa nem dessa porta. O que é verdadeiro e importante vira notícia e chega até você. O fake é a mentira de roupa nova, um boato disfarçado de vídeo, um rumor fantasiado de áudio. Já vai passando sem ver. Passa para o colega, para esse, para ele, vai embora. Aquilo vai se estendendo, né? Mensagens falsas, consequências reais. Pode ser alguém que foi pago para escrever aquilo, para causar preocupação, para causar algum tipo de sentimento ali de urgência, até pânico social. Então tem que ficar de olho. Nos últimos tempos, o jornalismo ajudou a desmascarar boatos e conteúdos mentirosos que circularam rapidamente pelas redes sociais. Um novo vírus que estava matando pessoas pelo Brasil? Falso. O açaí preparado sem higiene por pessoas descalças dentro de um tanque. Falso. O ovo de plástico importado da China. Falso. O projeto Fato ou Fake, lançado hoje, vai unir esforços de jornalistas do G1, da Globo News, da Globo, dos jornais O Globo, Extra e Valor, da revista Época e da rádio CBN. Juntos, vão monitorar diariamente conteúdos suspeitos, que são compartilhados rapidamente. As equipes também vão checar discursos e declarações de políticos. Tudo que for verificado vai receber um selo. Fato, fake ou não é bem assim. Fato ou fake? Se aconteceu, é fato. As checagens serão publicadas nos nossos sites de jornalismo, distribuídas nas redes sociais e por meio de aplicativos de mensagens. Também estarão nos jornais, na TV e na rádio. Esse trabalho não vai se resumir ao período eleitoral. No mundo em que a informação está voando cada vez mais rápido, nós podemos voar junto. Mas que tal levar a dúvida como paraquedas? A gente informa. Às vezes a gente vê uma coisa e fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Então faz parte, eu acho que você trocar e falar, olha, cuidado um pouquinho antes, dá uma lida, não é ser chato, é você cuidar mesmo um do outro. Que Brasil você quer para o futuro? Nilson Araújo Pereira, de Central do Maranhão. A pergunta é, que Brasil eu quero para o meu futuro? O Brasil que eu quero para o meu futuro é um Brasil fora da corrupção, com mais respeito ao nosso próximo e dignidade. Sou Danilo Reis, moro em Marenópolis do Tocantins. O Brasil que eu quero para o futuro
é que os nossos gestores olhassem com mais amor para o nosso cartão postal, a nossa cidade. Olha como é que está, tudo bagunçado. Entrada e saída da cidade, tudo bagunçado, poluído, totalmente abandonado. Me chamo Elaine Monteiro da Silva, moro na cidade de Aurilândia, Goiás. E o Brasil que eu quero é onde nós, cidadãos brasileiros, temos os nossos deveres e direitos respeitados e cumpridos. Quero mais educação, mais saúde e a preservação do meu município. Meu nome é Marino, sou de Teutônia, Rio Grande do Sul. Para um Brasil melhor, é preciso que os corruptos sejam punidos, que o dinheiro retorne aos cofres públicos e que seja aplicado em melhorias de saúde, educação e trabalho. O povo brasileiro trabalha muito, Goiapoca e Auxuí, só que está cansado de ser enganado. Eu sou Clotilde, de Lagoa do Carro, Pernambuco. O Brasil que eu quero é um Brasil que dê oportunidade aos jovens, para quando terminar a faculdade, ter um emprego digno. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN, em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda seu vídeo pra gente. A seguir, a novidade que vai estrear nas quartas de final da Copa do Brasil. A Fórmula 1 vai tirar um mês de férias e num momento muito favorável para o inglês Lewis Hamilton. Quem comenta é o Reginaldo Leme. Mesmo com 2 pilotos da Ferrari no pódio de ontem na Hungria, as 2 últimas semanas antes das férias da Fórmula 1 não poderiam ter sido melhores para Lewis Hamilton. Na Alemanha e na Hungria, ele somou 2 vitórias que não estavam nas suas contas por serem pistas favoráveis à equipe rival. Esta é uma situação bem diferente daquela que a Ferrari esperava enfrentar neste momento do campeonato, em que a Fórmula 1 para por 4 semanas. 213 pontos para Hamilton, 189 para Vettel, 24 pontos separando os dois na briga pelo pentacampeonato. Para Vettel, a esperança agora está nas 2 pistas velozes que esperam a Fórmula 1 na volta das férias: Spa-Francorchamps na Bélgica e Monza na Itália. Até algum tempo atrás, era a Mercedes a favorita nessas pistas velozes. Mas a Ferrari evoluiu muito, principalmente no seu motor, e as coisas se inverteram. Esta é a garantia de que haverá ainda muita briga nas 9 etapas que faltam a partir do dia 26 de agosto. O árbitro de vídeo, que fez tanto sucesso na Copa, vai estrear na Copa do Brasil nas quartas de final. Televisão e futebol fazem uma tabelinha há muito tempo, mas produziam uma vítima. Em campo, os erros dos árbitros eram expostos por um número crescente de câmeras e cada vez que a tecnologia melhorava, mais mostrava as imperfeições inevitáveis do ser humano. Torcedores e telespectadores viravam juízes e o juiz virava réu. Mas isso muda com o VAR. A Copa popularizou o árbitro de vídeo e erros passaram a ser corrigidos. A CBF decidiu implantar esse sistema aqui no Brasil. Tudo foi bem planejado e treinado ao longo de 2 anos, como no teste da semana passada, no jogo entre Corinthians e Cruzeiro. 80 árbitros foram preparados e os 32 melhores já vão começar a atuar na Copa do Brasil das quartas de final em diante. Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, Corinthians e Chapecoense em São Paulo, Santos e Cruzeiro em Santos e Bahia e Palmeiras em Salvador vão ter a ajuda do VAR. Uma ideia genuinamente brasileira que virou um sucesso mundial, criada pelo ex-árbitro baiano Manuel Serapião. Como na novela, foi como um segundo sol para iluminar a vida dos juízes. Quando eu apitei um jogo entre Bahia e Galícia, eu marquei um gol que até hoje não sei se entrou ou não. E a partir dali eu comecei a pensar, isso é humanamente impossível. Então nós precisamos ter o recurso da televisão para me dar esse feedback. A Copa do Brasil será a primeira competição com o uso do VAR no nosso país, mas os torcedores vão poder ver também essa novidade em outros torneios. Na Libertadores, na Sul-Americana, será o mesmo esquema. Todos os jogos a partir das quartas de final. E aí, no ano que vem, na Copa América de 2019, que será disputada aqui no Brasil, o VAR estará em todos os jogos da competição. Ele evitará que um gol irregular seja mantido, que um pênalti, claro, não seja marcado e que o resultado da partida seja sempre legítimo. Esse é o grande objetivo, sem que o futebol perca a sua dinâmica. Seja bem-vindo, o VAR, não é isso? O Jornal da Globo é depois de Tela Quente.
Boa noite. Boa noite, até amanhã.